Olá a todos, eu sou André Gonçalves, estudante do 7º semestre de Ciências da Computação da Unesc. Eu venho aqui trazer o nosso trabalho de emprego de emoção como utilidade para o comportamento complexo em árvores de comportamento. Nós viemos aqui fazer uma demonstração do potencial que é trazer esse estado emocional, essas abstrações de emoção, como uma métrica de utilidade para um raciocínio mais complexo, especialmente virado ali na parte de personagens não jogáveis em jogos eletrônicos. Nós também queremos fazer uma demonstração do uso de alteração emocional para a criação e geração eficiente de memórias a curto e longo prazo. Nós temos as árvores de comportamento como um algoritmo extremamente prático, extremamente escalável para a tomada de decisões, especialmente em comparação com outras alternativas. Porém, elas ainda vão ter algumas limitações. Entre elas vão ser a maior complexidade de implementação, a falta de ferramentas disponíveis para o auxílio e as que nós vamos atacar principalmente nesse trabalho, que vai ser a rigidez após o design e as decisões físicas em tempo de execução. Aqui nós temos um exemplo. Imaginemos um ratinho. Obviamente, essa é uma simplificação da árvore de comportamento do nosso ratinho, mas vamos tomar ela como um exemplo. Para contexto, os símbolos de interrogação eles vão representar um ou seja, nós vamos tentar o da esquerda. Se falhar, a gente vai tentar o da direita. Em comparação, as setas elas representam um E, ou seja, ali no exemplo da esquerda, se for seguro, der retornar um sucesso, nós vamos continuando para os nós da direita. Então aqui no nosso exemplo, nós vamos verificar se o ratinho está seguro. Se sim, e vamos verificar se ele está com fome. Nesse caso, ele vai comer queijo. Se ele não estiver com fome, ele vai verificar se está cansado. E nesse caso, ele vai descansar. E claro, se ele não estiver seguro, a gente vai ali para toda a parte da autopreservação. Que, pela natureza da árvore de comportamento, todas essas partes elas podem ter uma expansão própria. E elas são, novamente, escaláveis e expansíveis de forma relativamente simples. Porém, nós vamos acabar surgindo alguns problemas. Como, por exemplo, e se o ratinho estiver muito mais cansado do que com fome? Dada a nossa estrutura atual, se ele estiver com fome, ele vai sempre comer primeiro antes de descansar. Se o ratinho ele nunca estiver num estado onde ele pode considerar seguro, ele vai passar fome, ele nunca vai descansar. Ou, por exemplo, se a única fonte de comida dele levaria para um lugar que não é seguro. Que decisão que deve ser tomada nesse caso? E é aí que vem o nosso trabalho. A gente pretende seguir uma série de passos para reorganizar essa árvore de comportamento em tempo de execução para poder abranger um leque muito maior de cenários e tomar decisões mais coerentes, decisões mais inteligentes. O primeiro passo seria a determinação de pesos para determinada ação, baseado na alteração emocional esperada e no estado emocional atual. Ou seja, se dada a necessidade de descanso, dada a necessidade de comer, nós vamos ver, por exemplo, se a minha necessidade de fome ou minha necessidade de descanso está muito maior que a minha necessidade de comer, e se descansar, se comer vão trazer fatores como felicidade, eu vou priorizar a ação que vai me trazer mais felicidade, ou que me vai trazer menos dor, menos medo, etc. Nós vamos realizar essa ação. Durante a realização da ação, a gente vai armazenar a variação emocional junto com o ambiente que essa alteração aconteceu e vamos armazenar na memória. Por exemplo, se a gente foi lá comer o queijo, nós comemos o queijo com sucesso, nós vamos armazenar uma nova memória que naquele ponto específico havia queijo, naquele ponto específico
algo aconteceu que reduziu a minha fome e aumentou a minha felicidade. Se, por exemplo, tinha um gato ali, o gato veio atrás de mim e eu não consegui comer, eu vou reatualizar as minhas memórias de que eu não tive satisfação da minha necessidade de fome naquele lugar e eu tive um aumento de medo naquele ponto específico envolvendo um gato. E a gente vai usar essas memórias para no futuro tomar decisões melhores e decisões mais plausíveis. E dessa forma a gente consegue fazer esse simulacro, essa abstração de emoção, para poder tomar um leque de decisões muito mais coerente, muito mais inteligente e, no caso dos jogos eletrônicos, muito mais divertido. Esse foi o meu trabalho. Eu espero que tenham gostado e obrigado pela atenção.